Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, por todas as coisas. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido bom em todo o tempo. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso dia, porque o Senhor tem nos sustentado em todas as coisas. Te agradeço pela vida de cada um que está aqui. A sua misericórdia tem sido grande, a sua bondade tem nos alcançado, o seu favor todos os dias tem alcançado as famílias aqui dessa casa. Espírito Santo, uma vez mais nós pedimos que venha ministrar os nossos corações através das Escrituras. Pai, a nossa oração tem sido que é um tempo de um avivamento interior dentro de nós. É um tempo de sair da inércia, é um tempo de avanço, é um tempo de romper. Estamos caminhando sobre uma palavra profética que é o ano da frutificação e nós cremos que todas as áreas das nossas vidas será frutífera. Eu declaro em nome de Jesus que nós não sairemos mais uma vez desse culto da mesma maneira que nós entramos. Que a sua palavra nos confronte, que a sua palavra nos alcance e nos mostre para nós mesmos. Que a sua palavra não apenas nos alimente, mas venha nos nutrir. Que nós precisamos a cada dia estar com os nossos músculos espirituais muito bem estabelecidos, fortes, com um corpo saudável, para a gente enfrentar os dias difíceis que nós temos enfrentado. Nós sabemos, Pai, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades. Então nós pedimos que, se existe qualquer plano do inimigo, qualquer plano de Satanás, para trazer distração, para trazer sono, para trazer cansaço, seja desfeito em nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a paz do Senhor sobre esse ambiente, nós declaramos a glória de Deus sobre a vida de cada um, e que nós venhamos experimentar um tempo extraordinário, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja Deus. Queridos, hoje realmente eu vou ser rápido aqui. Eu quero compartilhar, na verdade, essa aqui é uma introdução de uma outra palavra que eu ia pregar, e eu acho extremamente importante. Deus tem falado muito comigo nesses dias, e eu falei na última ministração que a gente ia entrar numa série sobre fé. Então repita comigo, fé. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre um tema que está dentro dessa realidade, sobre fé. Então, se você quer colocar aí um título para a palavra de hoje, para aquilo que a gente vai estar falando, você pode escrever aí: escolha viver com esperança. Escolha viver com esperança. Aleluia. Queridos, Deus tem falado com a noiva, Jesus tem falado conosco, que são tempos, e é impressionante que a gente pode pegar desde a época da pandemia. Quem caminha conosco desde essa época vai ver que parece que foi desenhada uma linha do tempo, e todas as palavras elas vão se conectando e vão falando sobre várias coisas da nossa caminhada, da nossa vida, e é dessa maneira que nós nos movemos, e o Espírito Santo vai trazendo algumas direções. E esse é um tempo que Deus tem falado muito conosco sobre a gente olhar para nós mesmos e enxergar a maneira que nós estamos vivendo. Porque um risco que o cristão, um risco que nós que estamos na igreja corremos muitas vezes, é entrar no modo automático de fazer as coisas, e quando a gente menos percebe, aquela fé que nós tínhamos, a maneira que nós vivíamos, a maneira que nós passávamos pelos dias difíceis, a maneira que eu lidava com as minhas emoções, a maneira que eu lidava com os problemas da vida, a maneira que eu lidava com a minha vida, já não é da mesma maneira. A gente vê que a nossa fé muitas vezes já não está mais ancorada nas promessas de Deus, e a gente sempre está correndo atrás de resolver alguma situação, algum problema, e quando a nossa esperança não está ancorada nas promessas de Deus, a gente vai enfrentar esses dias difíceis, esses dias com problema, que a gente tem problemas, de uma maneira com muito mais dificuldade. Então eu começo a perguntar para você: você é alguém que escolheu viver com esperança? A gente ministra há muitos anos aqui o Silce, e pelo menos 80% das pessoas que chegam até aqui, 20 e poucos anos, são pessoas que já caminham com Cristo. Dificilmente você vai encontrar alguém que caminha 1, 2 anos com Cristo. Normalmente alguém que já caminha, tem um tempo, uma caminhada com Cristo. E
a gente lembra muito bem dos relatos dessas pessoas. Pessoas que estão caminhando muito tempo com o Senhor e a gente acaba vendo que são pessoas que muitas vezes perderam a sua esperança. São pessoas que acreditam que estão caminhando sob uma verdade, a verdade do Evangelho, mas na verdade elas estão num modo automático e às vezes algo totalmente misturado que leva elas a viver uma religiosidade. E o que, uma ênfase, pelo menos eu posso dizer, daquilo que eu ministro em todos os lugares, independente do tema, é: todos nós precisamos ser pessoas verdadeiras com o Senhor. Todos nós precisamos ser reais e verdadeiros e sinceros com Deus. Jesus, ele sempre estava à procura de pessoas sinceras e verdadeiras com Ele. Amém? Lá em João 8, é a base até do tema da ministração que eu trouxe até aqui no Silce. É muito interessante ver que lá em João 8, Jesus está falando com um grupo gigante de pessoas. Todos os tipos de pessoas, desde João 8 ali no versículo 1, você vai ver que ele está falando, você começa a ler todos esses versículos, ele começa a falar palavras ali, e ele está ali num tempo falando com todo tipo de gente. Ele está falando com você, ele está falando com o seu irmão, com o seu parente, ou seja, ele está falando com todos os tipos de pessoas, aquele que é ímpio, aquele que não é ímpio, parente, criança, todo tipo de gente. E quando ele vai chegar ali no versículo 30, que ele vai para o 31, 32, é interessante ver que João, ele percebeu muito bem, ele se atentou em escrever isso nesse livro. Ele fala, lá no versículo 30, e ali, quando ele termina o versículo 29, e ali muitos creram nele. E depois Jesus começa a mudar a fala, ele começa a falar uma outra pregação e ele começa a subir a régua e falar com aqueles que são cristãos, com os judeus. Então, vamos entender algo, Jesus ele sempre tem uma mensagem para todo tipo de gente, sim ou não? Jesus é aquele que ama as pessoas, ele amou o mundo e ele sempre vai operar da maneira que ele quer para ele alcançar as pessoas. Então homens e mulheres vão ser usados para evangelizar, para os perdidos serem alcançados. Nas palavras de Jesus, a gente via que ele falava com todo tipo de gente, mas tinha em alguns momentos, em vários momentos, ele subia a régua, a multidão ia embora, e ele começava a falar com aqueles que eram cristãos, judeus que criam que Jesus Cristo era o Messias, Filho de Deus. E todas as vezes que ele fazia isso, ele subia a régua, ele afrouxava, ele chamava mais perto e falava, o negócio é o seguinte, eu quero falar um pouquinho sobre o reino de Deus com vocês, eu quero falar sobre o que é realmente me seguir, eu quero falar um pouquinho aos aspectos e os atributos de um verdadeiro discípulo, e ele começava a enfatizar muito isso e falar muito isso. E depois, na sequência de João 8, depois você vai poder estudar, você vê ali que aquele grupo de judeus confrontam Jesus e falam, nós somos descendentes de Abraão, por que você está querendo vir falar essas coisas para nós, que nós precisamos nos libertar? E ali uma coisa que a gente aprende, que a pessoa que só consegue se libertar e ser curada é aquela que reconhece que precisa. E entendamos uma coisa, quando Paulo fala, isso tem falado muito comigo nesses dias, Paulo vai falar sobre o desenvolvimento da nossa salvação. Então nós somos salvos no momento que Jesus Cristo nos alcança, mas a palavra vai dizer que nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. E no momento que nós estamos vivendo aqui como igreja, todos nós estamos nesse momento dessa linha do tempo. Nós estamos desenvolvendo a nossa salvação. Amém? Isso fala de santificação, isso fala de transformação, isso fala da gente amadurecer, isso fala da gente avançar, isso fala da gente desfrutar de uma vida plena no Senhor, isso fala de reinar em vida, amém? E queridos, em nome de Jesus, você precisa ser uma pessoa inconformada de não viver aquilo que Deus tem para você. Nós, como filhos de Deus, precisamos ser inconformados de entrar mais um ano, e muitas vezes não estar vivendo aquilo que Deus prometeu para você. Porque Ele sempre será fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? Glória a Deus. Obviamente que a gente tem que ter um discernimento de entender o tempo e o modo de todas as coisas para as nossas vidas. Eu vejo muito que a nossa vida é feita de estações, sim ou não? Se você olhar naturalmente para a sua vida, você vai ver que ela é feita de estações. Você é alguém que nasceu da barriga da sua mãe, você é uma criança, você é um bebê e vai vindo o tempo, agora você vai ficando mais velho e você vai mudando, você vai amadurecendo, seus gostos vão mudando, a sua mentalidade vai mudando, a nossa vida é feita de estações, e não é diferente da nossa caminhada com Deus e a nossa vida espiritual. E claro que aqueles que têm o discernimento espiritual, que conhecem Jesus Cristo de perto,
tem um relacionamento profundo com o Espírito Santo, ele vai ter discernimento do tempo e do modo de todas as coisas. Quando eu devo fazer isso, quando eu não devo fazer isso. Quando eu devo dar um passo a mais, quando eu devo esperar. Quando eu tenho muitas vezes que retroceder e zerar alguma área na minha vida e depois seguir novamente. Isso se chama discernimento espiritual. É uma das coisas que mais falta nos filhos de Deus, nos dias que nós vivemos. E no momento que eu vou falando aqui, eu quero que você vá refletindo aí na sua vida. Amém? Queridos, o papel de um pastor, ele é fundamental, até porque a Bíblia coloca isso, para ele cuidar das ovelhas, pastorear as ovelhas de Jesus. Um papel de um líder na sua vida é extremamente importante. O papel de um discipulador na sua vida é extremamente importante. Todos esses homens que Deus levanta, eles têm um papel importantíssimo na nossa vida. Mas o principal objetivo de nós como líderes é pegar muitas vezes na mão de vocês e colocar, olha aqui, ó, tá aqui a mão de Jesus, você precisa caminhar com Jesus Cristo, você precisa ter as suas experiências, você precisa orar a ponto de Deus começar a falar com você, diretamente com você, e não apenas usar outras pessoas para falar com você. Você é alguém que vai chegar na segunda, na terça, na quarta, vai ser alguém envolvido com experiências de um relacionamento com Jesus. Nós nos perguntamos muitas vezes, cadê as pessoas compartilhando as suas experiências? Chegar para alguém e falar assim, olha, eu preciso contar algo que aconteceu essa semana. Eu estava com essa dificuldade assim, eu estava com um problema físico, meu filho não estava legal, eu fui lá no quarto, eu declarei vida sobre aquela criança, e ele começou a andar, ele melhorou, e eu vi o Espírito Santo invadindo o nosso quarto, quando viu a gente estava adorando ao Senhor. Existe um vácuo gigantesco nos dias que nós estamos vivendo, e falta exatamente isso. Homens e mulheres, discípulos. E a palavra de Deus, ela é clara e ela é muito séria quando começa a estabelecer e trazer os atributos de um discípulo. Conforme a gente vai lendo, vai estudando, você vai, não sei se ainda eu tô parecido com aqueles discípulos que seguiam a Jesus Cristo. E nosso desejo como igreja é que você reine em vida. Reine em vida. E quando a gente fala sobre reinar em vida, você não pode apenas pensar em conquistar coisas. Reinar em vida vai muito além do que conquistar coisas. A primeira coisa que você precisa entender é que nós fazemos parte de um reino, onde Jesus Cristo é o rei. Amém? E lá em Efésios vai falar que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, o texto está dizendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, existe uma guerra. Então repitam comigo, existe uma guerra. E se você não tiver essa consciência, você vai padecer. Então antes de eu falar de esperança, eu preciso construir esse chão aqui para a gente entender algumas coisas. Se o texto diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestades, é que existe uma guerra. E eu me lembro que um pastor, que é uma das minhas referências, ele explica muito bem, ele ilustra muito bem isso, que as regiões celestiais é a faixa de Gaza. Ali, nesse exato momento, está acontecendo uma guerra sinistra. E nós, como igreja, a gente precisa ter esse entendimento. E quando você começa a ter esse entendimento, você já não começa mais a pensar como um menino, porque menino não vai para a guerra. Para fazer parte do reino de Deus, Deus deseja que nós sejamos discípulos, e a característica de um discípulo, uma das características é que ele é alguém maduro, não terminado, mas maduro, que está buscando a cada dia se desenvolver, que está buscando a cada dia conhecer mais Jesus, e falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou preparado para esse tempo difícil, nós estamos em guerra. O apóstolo estava falando aqui, do grupo de intercessão, que minha mãe encabeçava, trouxe aqui o Marcos Paulo e a Silvana, pessoas incansáveis na intercessão, e a igreja precisa ter um entendimento sobre isso, e eu estou pregando aqui para a Yarne, amém? Mas como o corpo de Cristo precisa entender muito isso. Tem muita gente que não consegue compreender o mundo espiritual, muito menos entender que precisa interceder, e muito menos sabem que a luta não é contra carne nem sangue. É por isso que a gente vê, quando acontece alguns burburinhos, algumas coisas aqui no Brasil, as pessoas já entram na carne. Elas começam a brigar uns com os outros, e não combater ideias, ideologias. Entenda, existe um mundo espiritual, repita aí, existe um mundo espiritual.
E nessa guerra, o inimigo tem algumas coisas que ele deseja fazer com você. E uma dessas coisas para mim eu acredito que são duas coisas principais que o inimigo tenta operar na vida do cristão, atacar o cristão. Primeiro, trazendo medo. Repita comigo, medo. E a segunda coisa é a falta de esperança. Pode repetir, falta de esperança. Gente, não tem coisa pior do que alguém que tem medo. Alguém que já teve medo de alguma coisa na vida? Independente da idade que você teve. Queridos, esse é um dos principais inimigos dos nossos últimos tempos. Medo. A gente vai discipular, quando a gente chega lá, começa a conversar, a pessoa fala, medo. Medo do amanhã, medo de viver novamente frustrações, medo de não conseguir, medo de não avançar. Quando se trata de igreja, medo de não viver o que Deus tem para ele, medo de não conseguir viver um futuro com o Senhor. Medo. É isso que o inimigo tenta atacar e colocar na mente de todas as pessoas. Por isso que a palavra vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia, louvado seja Deus. Então um filho de Deus, embora ele possa ter em algum momento medo, ele não pode permanecer com medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Quando nós estávamos longe do Senhor Jesus, quando a gente não tinha uma vida com Cristo, nós estávamos em trevas, porque a palavra diz, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então entenda uma coisa, tem algumas coisas que Deus deposita em você, o Espírito Santo te capacita, mas existem algumas responsabilidades em nós, e você não pode aceitar as mentiras que o inimigo lança na sua mente, coloca na sua mente, te trazendo medo de não avançar, medo de não conquistar, medo de não realizar. E chegando aqui aonde eu quero falar, falta de esperança. E nós podemos decidir viver com esperança. Fala assim, eu quero viver com esperança. Queridos, uma pessoa que não sonha mais e não tem esperança no dia do amanhã, ela está fadada ao fracasso e ela vai morrer. É ou não é? Queridos, se em algum momento você parar de sonhar, de repente você era alguém sonhador, sabe, conversava com Deus, Deus colocou tantas coisas na sua vida, no seu coração, e por várias situações da sua vida e circunstâncias que acontecem, você parou de sonhar, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai fazer alguma coisa dentro de você, que você vai voltar a ter esses sonhos. E o que você tem que entender também é que caminhar com Cristo não é apenas uma vida de sonhos, mas é sonhando, tendo a certeza que Ele fará no tempo certo, mas que Ele fará, e isso muda tudo, amém? Aleluia? Então vamos escolher viver com esperança. Jeremias capítulo 14, no versículo 22 diz assim, Jeremias 14, 22, portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas as coisas. Outro texto também para ser um chão e um fundamento para nós, está em Romanos capítulo 5, versículo 5, Romanos 5, 5, você está anotando, você pode anotar, e depois você pode ler ou acompanhar aqui na projeção. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. O fim da esperança é o começo de uma morte espiritual, queridos. Eu te pergunto, a sua esperança está ancorada em quê? O que nós vemos muito sim, que pessoas têm uma esperança, mas é uma esperança que não está ancorada nas promessas de Deus, e se torna uma esperança efêmera, ou seja, passageira, temporal, ou até muitas vezes morta. E quando nós temos a esperança que Deus vai fazer, e assim, entenda uma coisa, se você tem que sair dessa noite aqui com uma consciência clara que pelo menos você tem que ter a esperança que Jesus Cristo vai voltar.
Amém? Amém? Amém, igreja? É baseado nessa realidade que nós vivemos e caminhamos. Jesus Cristo em breve voltará. E a nossa vida, ela tem que ser uma vida que representa isso, que nós acreditamos que Jesus Cristo vai voltar. E nesse período, enquanto Ele não volta, Deus deseja usar a sua igreja. Amém? Amém? Agora, como que nós vamos ser uma igreja? Afinal de contas, nós somos a noiva de Cristo e caminha sem esperança. Não, a nossa esperança precisa estar ancorada nas promessas de Deus. Fala assim, a minha esperança precisam estar posicionadas nas promessas de Deus. Salmos capítulo 119. Salmo 119, versículo ali 116. Vou ler rápido aqui. Diz assim: sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha esperança e a tua esperança, ela não pode ser temporal. A minha esperança e a sua esperança não pode ser efêmera. E queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acredito que é muito difícil não encontrar alguém que em algum momento caiu, se machucou, foi ferido, passa por um momento de transição. Talvez você encontrou um tempo de dificuldades na sua área profissional, um tempo de dificuldades dentro da sua casa, nas suas relações. Talvez você é alguém que por algum momento está enfrentando dias difíceis com relação aos seus sentimentos. Talvez você é alguém que foi ferido por alguém, foi ferido até mesmo por líderes, por pastores, se decepcionou com homens. Essas coisas são iminentes do ser humano. Muitas vezes isso pode vir a acontecer. Mas nós não podemos perder a nossa esperança em Cristo Jesus. Porque independente das coisas que acontecem, as circunstâncias, a nossa esperança permanece viva, porque ela está ancorada nas promessas do Senhor que são eternas. Queridos, tem promessas, você começa a ler o Velho Testamento, é lindo, você vê os profetas sendo usados, liberando palavras, profetizando sobre o mundo, e é lindo ver quando você está lendo as Escrituras e você vê as promessas de Deus se cumprindo. Então tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, amém? Amém? Ele não erra, Ele não falha como um homem. Pessoas podem errar com você, pessoas podem te prometer e não fazer. Você pode se decepcionar com pessoas. Mas essa é a chave que você precisa entender. A minha esperança precisa estar ancorada nas promessas de Deus. Então eu não me movo pelas circunstâncias. Eu não me movo o que as minhas emoções estão mandando eu fazer. Eu me movo por aquilo que Deus falou de mim e aquilo que Ele prometeu que vai fazer. Amém? Aleluia. É com essa esperança que a gente caminha. E isso é para todas as áreas da nossa vida. Isso começa dentro de nós de uma maneira pessoal e particular. Isso se estende dentro do nosso casamento e da nossa casa. Isso se estende para os nossos irmãos, para a nossa igreja. Aonde vamos chegar como pessoa física? Aonde nós vamos chegar com a nossa família? Até onde que nós podemos ir com a nossa igreja? Qual é o papel da Yarn nesses dias? Já parou para pensar se a gente se movesse pelas nossas emoções e pelas circunstâncias? É por isso que um monte de igreja e um monte de pessoa padeceu quando teve a pandemia. Infelizmente a gente tem que falar sobre isso. Pessoas que não estavam fundamentadas. Por isso que nós aqui como igreja, a gente investe tempo em estabelecer fundamentos e princípios do reino de Deus. Pode vir passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode vir grandes lutas, pequenas lutas, circunstâncias, você vai permanecer firme, você vai ficar firme, porque é isso que nos mantém nos dias difíceis que nós vivemos. Não tem como aqui vir falar que, nossa, vou viver com Cristo, meu Deus, é um mar de rosas. Eu sempre falo isso, bem-vindo ao time de Jesus Cristo, bem-vindo ao reino de Deus, onde existe uma luta espiritual gigantesca, mas Jesus Cristo, Ele é o Rei dos exércitos, nós fazemos parte desse time, nós temos falado aqui, a gente tem que chegar num lugar de maior maturidade. Tem alguém que entendeu? Tem alguém aqui comigo?
são os fundamentos bem estabelecidos que vão te manter seguro para você passar pelas adversidades da vida. Nós não seremos como essas pessoas que têm uma esperança efêmera, temporal, até muitas vezes mortas. Você já escutou o relato de alguém que já parou de sonhar? Alguém que já não tem mais esperança em nada? A gente cansou de escutar assim: pastor, eu perdi as minhas esperanças. Isso é triste, isso é terrível. É terrível. Se tem uma coisa que nós não podemos perder, as nossas esperanças. Amém. Nós não podemos perder a nossa esperança. Amém? E glória a Deus que a nossa esperança está firmada em Jesus Cristo, por aquilo que Ele já fez e por aquilo que Ele está fazendo nas nossas vidas e por aquilo que Ele fará. Amém? Amém? Aleluia. Pare para pensar, Jesus Cristo foi alguém que teve ali mais ou menos, começou o seu ministério ali, quando já estava ali com 30 anos por aí, fez o que tinha que fazer, treinou muito bem aqueles discípulos. Agora pare para pensar, depois que Jesus Cristo retorna, está lá com o Pai, e aqueles discípulos têm a responsabilidade de dar a sequência do ministério, pregar o Evangelho por todos os lugares. Se você ler as Escrituras, você vê que esses homens de Deus sempre tiveram muitas dificuldades. Desde que, é só você ler as Escrituras. Se você é filho de Deus, crê que Jesus Cristo é o Messias, você terá dificuldades, você será perseguido. Mas glória a Deus que Ele me ache perseguido pela causa do Evangelho. É por isso que a palavra vem trazendo fundamentos. Isso aqui é um fundamento. A minha esperança precisa estar ancorada nas promessas de Deus. Aleluia. Porque provavelmente amanhã é segunda-feira e você pode escutar alguma coisa que não vai ser tão legal. No seu trabalho, na sua casa, alguém vai falar alguma coisa para você. E se você não está bem fundamentado, essas mentiras do diabo entram dentro de você. Principalmente na sua mente. Aí você começa a viver baseado na mentira que o inimigo falou sobre você. E usa muitas vezes as pessoas. Mas alguém muito bem fundamentado é aquele que vai repreender: olha, a palavra não diz isso. Deus não falou que eu sou isso. A minha esperança está ancorada nas promessas de Deus. Aleluia. E você caminha sobre essa verdade. Você caminha sobre as verdades do reino. Você caminha sobre o que as promessas de Deus falam ao meu respeito, ao seu respeito. Glória a Deus. Então pega essas chaves bíblicas aqui para você retomar aí a sua vida com grande esperança para esse novo tempo em nome de Jesus. Você pode anotar aí, primeira: escolha crer no Deus da esperança. Escolha crer no Deus da esperança. Quase sempre vocês vão ver que eu uso muito essa palavra, escolha. Escolha. Queridos, o Espírito Santo age dentro de nós, o Senhor vem com a sua mão, com a sua graça e com favor sobre nossas vidas, mas eu e você, muitas vezes precisamos dar um passo à frente. Foi ministrado aqui no Silce, alguém que precisa ser liberto, o Senhor vem através da verdade e Ele abre as portas das prisões. Mas decidir sair de lá de dentro, é eu que dou um passo e saio dessa realidade que eu estou vivendo. Então, existe uma escolha, sim, nós podemos escolher. Então, escolha crer no Deus da esperança. Romanos capítulo 15, versículo 13. Romanos 15, 13 diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: você não é alguém que precisa apenas ter esperança, você precisa transbordar a esperança. A régua sempre sobe, na nova aliança. Não basta ser eu alguém que tem esperança e caminho sobre essa realidade, as promessas de Deus, mas eu tenho que ser alguém cheio de esperança. Sabe por quê? Porque sempre vai ter alguém que não tem esperança do teu lado. E aí faz todo sentido, a palavra fala: suportai-vos uns aos outros. Ou seja, se torne suporte. Vai ter um dia que você está bem, mas vai ter outro dia que você não está tão legal. Mas você está transbordando esperança.
Só o fato de você estar com alguém, só o fato de você sentar com alguém, tomar um lanche, a sua vida enche de esperança aquela pessoa que está passando por um tempo difícil. A régua sempre vai subir no reino de Deus. Não apenas eu tenho que me encher, não apenas eu tenho que me encher do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai produzir essa esperança, mas eu tenho que transbordar. Repita comigo, transbordar. Transbordo, transbordar. Nós não temos que ser pessoas cheias do Espírito Santo por ser cheio do Espírito Santo, para ser apenas alguém espiritual. É para que a gente possa ser usado por Deus e tocar todas as pessoas. Aleluia. Eu sempre digo isso, aqueles que decidem seguir a Jesus Cristo, automaticamente é colocado encargos sobre a vida dessa pessoa. Porque o mundo caminha sobre a mentira, e agora que você caminha com Jesus Cristo, você caminha sobre a verdade. E a verdade precisa sobrepor a mentira. E a verdade ofende aquilo que é mentiroso. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então sempre vai existir esse encargo sobre nós. E isso é para te mexer com você aí dentro. Amém? Amém? Se você entrou aqui talvez sem esperança de alguma coisa, você vai sair cheio de esperança, não por aquilo que eu estou falando, mas por aquilo que a palavra de Deus diz sobre a igreja dele, sobre a sua vida, sobre a minha vida. Amém? Glória a Deus. Lamentações 3:25 diz assim: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aquele que os buscam. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Se a sua esperança estiver ancorada no Senhor, Ele vai vir com a sua mão, com a sua graça, e o favor dele estará sobre a sua vida em todo o tempo. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Isso são chaves espirituais, em nome de Jesus. Anote aí, segundo ponto bem importante. Mais uma segunda chave bíblica aqui. Decida pensar com esperança. Decida pensar com esperança. Lamentações, ali no capítulo 3 ainda, o versículo 21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Então a fé também exige um exercício de reflexão e de esforço da mente. Amém? Então a fé também exige um exercício de reflexão e de um esforço nosso. Ali na sequência, em Lamentações, ainda no capítulo 3, versículo 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Pergunto, o que existe dentro da sua mente? Quando eu leio esses textos de Lamentações, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a esperança. É por isso que eu digo, quando a gente começa a ser confrontado pelas Escrituras, a gente começa a colocar à prova em que nível está o nosso relacionamento com o Senhor. Se realmente a gente o conhece profundamente de todo o coração. Aqueles que caminham com Jesus Cristo e o conhecem profundamente, vão depositar toda a sua vida, a sua esperança, os seus sonhos, toda a sua vida diante do Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus. A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Aleluia. Então se pergunte, o que existe dentro da sua mente? Terceira chave espiritual aqui. E isso aqui, gente, é uma realidade nos dias que nós vivemos. Como é complicado encontrar alguém que é dessa maneira que eu vou falar aqui. Escolha ser positivo e não fatalista. Escolha ser positivo e não fatalista. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Paulo fala aos Coríntios ali. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Aleluia! O fatalista, ele aborta a esperança da sua história. Você já conversou com alguém que é completamente negativista, pessimista? Já conversou? Você chega muitas vezes ali completamente animado e traz qualquer situação, conta qualquer coisa. Primeiro,
Será que vai dar certo isso aí mesmo? É ou não é? Gente, as pessoas sem Deus é complicado. É complicado. Eu falo que a vida que a gente vive é essa. Alguém sem Deus, ele quer tudo que você tem. Ele quer tudo que você tem. Enquanto tem irmãos que intercedem por você, é como se essas pessoas sem Deus, meu Deus, elas intercedem contrário. Ela quer tudo que você tem. E essa é a característica de alguém que é completamente pessimista. Alguém que caminha sob a mentira, vive dessa maneira. Muitas vezes alguém vai olhar para você, vai tentar te prejudicar, vai querer jogar uma pedra em cima dos teus sonhos, vai falar, em vez de palavras de vida, palavras de morte. É ou não é? É ou não é assim? Os pessimistas e os fatalistas estão fadados ao fracasso. Eles fazem isso porque lá no fundo eles querem a vida que você tem, eles querem ter o que você tem. É completamente um coração cheio de inveja. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele toca os nossos corações e nos ensina como que nós devemos lidar com essas pessoas. Sim ou não? Sim ou não? Com muito amor, com muita misericórdia, e você ainda declara palavras de vida sobre essas pessoas. Então seja uma pessoa grande. Aleluia. Escolha o domingo da ressurreição. Não seja alguém pessimista. Aleluia. Essa é a verdade que nós caminhamos. É sobre essa mensagem que nós caminhamos. Nós vivemos numa relação com Jesus que está vivo. Amém? Você crê que Jesus está vivo? Nós cantamos aqui, ele não é mais um bebê na manjedoura. E essa palavra do nosso amigo do lado, do Ricardo Robortella, é uma canção profética. Sabe por que ele cantou isso? Porque uma parte da igreja crê dessa maneira. E Jesus ainda é aquele bebê na manjedoura. Isso é muito forte, gente. A nossa vida, ela tem que estar, a gente tem que ter esse entendimento. Jesus Cristo é aquele que foi crucificado, mas ao terceiro dia pela manhã, ele ressuscitou. E vivo está. Aleluia. Aleluia, ele está vivo. E em breve voltará. E isso precisa nortear a nossa vida. Aleluia. Aonde está a sua esperança? Essa palavra vem em tempo, gente. Porque todas as palavras, tudo aquilo que a gente busca ensinar, a gente medita, lê e aplica na nossa vida. Eu faço essa oração, nas últimas semanas eu tenho orado. Falei, Deus, eu não quero completar esse ano em muitas coisas que eu deveria fazer, não ficar jogando, terceirizando a culpa, porque tem muita gente dentro da igreja que terceiriza a culpa, sim ou não? Ah, porque Deus não fez isso ainda, porque Deus não fez aquilo, porque Ele não fez isso. Não, mas e eu? O que eu tenho feito? É ou não é? Eu tenho orado, tenho meditado, tenho falado, Deus, eu não posso passar desse mês, não posso passar desse semestre, não posso passar desse ano sem estar vivendo isso. Por quê? Porque Ele prometeu na palavra. Então eu caminho sobre as promessas de Deus. Agora, por mais que a gente pense dessa maneira, e alguns já podem ter pensado assim, tem dia que é difícil, ou não é? A gente não controla todas as coisas. O controle do mundo está nas mãos do Senhor. Então tem dia que você se planeja de um jeito e acontece completamente diferente, sim ou não? Os papais que têm filhos aí sabem muito bem que é assim. É ou não é? Você planeja algo, de repente acontece alguma coisa, tudo aquilo que você planejou já era. É ou não é assim? Mas é por isso que nós temos que ancorar a nossa esperança nas promessas do Senhor. Porque embora ainda em alguns momentos a gente não consiga viver aquilo que a gente deseja viver, ainda a gente não experimente aquilo que Deus prometeu, a gente se mantém firme, porque a nossa esperança está no Senhor. Te pergunto, aonde está a sua esperança? Quarto, pode anotar aí. Desenvolva uma fé fundamentada na palavra da esperança. Desenvolva uma fé fundamentada na palavra da esperança. Vou
correr aqui para a gente terminar no horário. Salmo 119, versículo 81. Chegar um momento ali bem importante para a gente ler aqui, ó. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Na tua palavra coloquei a minha esperança. Então muitos vivem pautando, né, a sua vida, primeiro, pela opinião e aprovação alheia, sim ou não? Sim ou não? Muitos vivem pautando a sua vida em cima da opinião e aprovação de outras pessoas. Muitos vivem pautando a sua vida pela moda do momento, por aquilo que o mundo fala no momento que você vive, aquilo que ele fala a seu respeito. Muitos pautam a sua vida em seus sentimentos, nas circunstâncias da vida. Só que em qualquer uma dessas opções, você viverá baseado em instabilidade. Repitam comigo, instabilidade. Agora, viver pela fé, e eu e você vivendo pela fé na palavra de Deus, isso vai garantir uma estabilidade, e não uma vida de instabilidade. Alguém que já caminha com Cristo há bastante tempo aí, ou aconteceu com você, ou você já conheceu alguém assim. Você vai para um culto, Deus fala com você, você sai aleluiado, e você caminha e vive uma semana de uma maneira. De repente passa a segunda semana, a terceira semana, de repente você já é alguém instável, inconstante. Já aconteceu isso com alguém? Levanta a mão bem baixinho, como diz meu pai, isso não acontece por aqui, né? Acontece. Mas a nossa busca tem que ser para que isso não aconteça. A nossa vida, eu e você, precisamos ter uma vida de estabilidade espiritual. Amém? Quando nós vivemos na palavra de Deus, a nossa fé está na palavra de Deus, isso vai garantir uma estabilidade. Eu posso estar com as minhas emoções mais ou menos. Porque muitas vezes é assim, a alma da gente é assim. Às vezes ela está completamente alegre, às vezes ela está aflita, né, ou não é? Graças a Deus que nós somos corpo, alma e espírito. Embora a nossa alma esteja muitas vezes desanimada, o nosso corpo cansado, o nosso espírito, por estar firmado na palavra de Deus, a nossa fé está em Deus, nos mantém com uma estabilidade, firmes, fazendo aquilo que nós somos chamados para fazer. Amém? Amém? Homens de responsabilidade caminham dessa maneira, gente. Nem sempre a gente vai fazer aquilo que a gente quer, sim ou não? Na maioria das vezes, rapaz, é assim. Se a gente caminha com Cristo, é dessa maneira, e o nosso coração tem que estar cheio de esperança, de confiança naquilo que Deus colocou em nós. Então nós nos movemos por propósito, nós nos movemos para cumprir a vontade de Deus. Aleluia? Está escrito lá em Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedestes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu vou ler de novo isso aqui. Romanos 15:4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar de forma que por meio da perseverança, repita comigo, perseverança. E do bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha só, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes das Escrituras. Não é aquilo que o mundo produz, mas a nossa perseverança, o nosso ânimo, vem daquilo que Deus falou. A palavra de Deus é o manual para a nossa vida. Aleluia! Porque o mundo, o que é? É um bombardeio de notícias terríveis para nós, sim ou não? Você não pode, você não consegue, está tudo zoado, está tudo acabado, o Brasil não tem jeito, casamento não tem jeito, é ou não é? É assim. É assim. Mas nós nos movemos por aquilo que a palavra de Deus diz. E vamos fazer valer o que Paulo está falando aos romanos aqui. Está escrito, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, repitam comigo, ensinar.
de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Aleluia! Você talvez entrou aqui e possa falar, não, mas a minha esperança está no Senhor. Então minha palavra para você é, em nome de Jesus, você precisa manter essa esperança no Senhor. Amém? A ponto de você caminhar de uma forma estável, com uma estabilidade no Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus! Anote aí, 5º ponto. Já estamos indo para o final. Mais uma chave bíblica aqui. Nunca coloque sua esperança no dinheiro. Essa aqui eu deixei por último. Nunca, essa é a palavra. Nunca coloque a sua esperança no dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza. Então aqui a gente já entende que a riqueza ela é incerta, sim ou não? Mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Quem que provê ricamente nas nossas vidas? Deus. Então, quem trocar a promessa e a esperança pelo dinheiro, nunca terá paz e satisfação, gente. Vamos ver aqui algumas coisas que roubam a nossa esperança através do dinheiro. Vou citar algumas aqui. Provérbios capítulo 13, versículo 11. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Então, a gente está vendo aqui algumas coisas que roubam a tua esperança através do dinheiro. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. São dias que o Espírito Santo está batizando a sua igreja com temor ao Senhor. Com temor ao Senhor. Precisa existir uma indignação santa dentro de você por amor à igreja de Cristo. Porque muitas pessoas têm vivido essa realidade aqui. São desonestas, pecam contra Deus, adoram a Mamon, nos seus trabalhos, trabalham de qualquer forma e são desonestas. Isso aqui é uma das, está lá naquela lista dos 40 pecados que algum cristão pode cometer na área financeira. 30 pecados. Já fica aqui a chamadinha pro seminário de Curando Suas Finanças, né? O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá. Isso é a palavra de Deus falando, tá bom, gente? Não vão ficar bravos comigo, não. Olha lá, vamos ver mais uma coisa aqui que rouba e pode roubar a tua esperança através do dinheiro. Provérbios 16, 16. De que serve o dinheiro na mão do tolo? Eu acho muito interessante que o livro de Provérbios e de Eclesiastes, assim, ele é... Nossa, é bem fácil de você entender, né? É maravilhoso. Vai vendo aí, vou citando aqui algumas maneiras que o dinheiro pode roubar a sua esperança. Eclesiastes 5:10. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Esse texto está dizendo que Deus tem problema com o dinheiro? Não. Deus tem problema com as riquezas? Não. Mas Ele tem problema com quem ama o dinheiro. Porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Tem algumas coisas que só pertencem a Deus. E todo louvor, toda glória, toda exaltação, toda honra pertence somente a Ele. E Ele não vai dividir um espaço que somente Ele pode ocupar na sua vida com qualquer outro tipo de coisa ou qualquer outro tipo de Deus. Amém? Aleluia. 1 Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro, isso que é muito falado, muito conhecido. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Isso aqui fundamenta exatamente o que eu acabei de dizer. Deus não tem problema com dinheiro algum. O problema é o amor ao dinheiro. E nosso maior amor precisa ser Jesus Cristo, amém? Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro.
Vai pegando. Eu só estou citando aqui algumas maneiras que a gente pode, através do dinheiro, perder as nossas esperanças. Salmos 25, 21. Salmos 25, 21. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Aleluia! Aleluia! Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Aleluia! Ainda em Salmo 62:10 diz: não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Queridos, se tem uma maneira que a sua esperança pode ir embora, é quando você coloca ela no recurso e no dinheiro. E é por isso que a palavra vai falar muito sobre isso. Até mesmo mais do que o plano da salvação. Porque, infelizmente, é isso que o inimigo tem usado para arrancar as pessoas de um lugar de favor, para tirar as pessoas do Éden, aonde é um lugar de deleite, é um lugar de relacionamento com o Senhor. Ele usa o dinheiro e arranca essas pessoas e leva para um mundo completamente incerto. Por isso que o inimigo ataca com mentiras, ele ataca exatamente a nossa necessidade. Por isso que homens e mulheres de Deus, eles não vivem por necessidade, mas vivem por propósito. Então, entenda algo aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não coloquem a esperança de vocês no dinheiro. A nossa esperança não pode estar lá no recurso que vai entrar lá no dia 5, ou dia 30, ou dia 1, embora seja muito importante, sim ou não? É bem importante. Mas a nossa esperança precisa estar no Senhor, porque hoje a gente está ganhando, amanhã a gente pode não estar ganhando. E a gente vai parar a nossa vida por isso? Nós não podemos, eu preciso crer no Deus que supre todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que é incompleto, que Ele é fiel para cumprir algumas coisas e infiel para cumprir outras. Como fala Salmo 63, o governo de Deus domina sobre todas as coisas. Aleluia! Deus domina sobre todas as coisas, sobre a fome, sobre a necessidade, sobre a riqueza, sobre a vida de pessoas menos abastadas, sobre a vida das pessoas mais abastadas. Ele governa e domina sobre tudo. Então o Deus que você serve, Ele domina sobre todas as coisas. Então entenda, em nome de Jesus, que nós sejamos encontrados num lugar onde a nossa esperança está no Senhor. Porque o homem sempre vai estar militando por 3 coisas: ou por propósito, ou por necessidade, ou por ambição. Todos os homens da face da terra vão estar caminhando e se movendo por causa dessas 3 coisas: ou por necessidade, ou por propósito, ou por ambição. E aí, você precisa analisar em que momento você está e pelo que você milita. Porque se você é alguém que caminha e milita por propósito, Deus investe em quem caminha por propósito. Ele investe em pessoas que se movem por um propósito celestial. Ele não investe naquele que caminha por necessidade. A necessidade Ele supre, sim ou não? A necessidade Ele vai suprir. Mas Ele não investe na necessidade. E a pior de todas, você pode ser alguém que milita por ambição. Você não passa a necessidade, mas você não é alguém morto para esse mundo que entendeu o que Deus tem para a tua vida. Então você não se move por propósito e você se move por ambição. O que é uma vida por ambição? Cara, você já desenhou perfeito os teus próximos 10 anos e você sabe exatamente tudo o que você quer. Cara, eu tenho esse carro assim, aí depois eu vou dar o carro 2 lá para minha esposa, e depois eu tô com essa casa, e depois eu vou pegar isso, e depois eu vou fazer aquilo, e depois eu vou ter isso, e depois eu vou ter aquilo, e depois eu vou ter isso, e a sua vida está movida a estas coisas. Por ambição. Só que uma pessoa ambiciosa, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. O mundo ama uma pessoa ambiciosa. Porque uma pessoa que é ambiciosa é fácil de comprar. É muito fácil comprar uma pessoa que é ambiciosa. É por isso que um monte de gente está atrás de pessoas ambiciosas. Vem
oferece uma maneira de ganhar dinheiro muito fácil. E a ambição daquela pessoa vem para fora. E ela é fácil de comprar. Mas pessoas de propósito não são compradas. Porque a única moeda que um dia comprou ela é o sangue de Jesus. E nós nunca vamos se voltar ao dinheiro e à ambição. Mas nós vamos nos mover por propósito. Nunca uma moeda, nunca um dinheiro, nenhum valor monetário vai te tirar do lugar que Deus deseja que você esteja. Homens e mulheres de propósito não se movem por necessidade. E muitas das coisas ruins que acontecem na vida de alguém é que essa pessoa já não se move mais por propósito, ela está se movendo por necessidade. Ela tem uma vocação, ela sonhava em trabalhar com algo, Deus vai lá e prepara esse algo para ela. Só que daí ela recebe uma ligação para trabalhar numa área completamente diferente dela, para ganhar 10 vezes o salário que ela ganha. E ela abandona a carreira que ela sempre sonhou. Alguém se movendo por necessidade. Ou, se não é por necessidade, se ela já tem recursos, é pela ambição de ter mais. E isso é algo que pode roubar a sua esperança. Tirar a sua esperança, que deve estar ancorada nas promessas de Deus, e colocar em mamão no dinheiro. Receba isso no teu espírito, em nome de Jesus. Estamos indo para o final já aqui. É para o Espírito Santo confrontar todos nós essa noite, amém? Último ponto aqui, última chave espiritual. Renove sua esperança diariamente. Renove sua esperança diariamente. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, 16 e 17. Por isso, não desanimamos. Repitam comigo, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, aleluia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, o que está dizendo a palavra? Sofrimentos leves e momentâneos, aleluia, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Hoje é um dia de esperança para a sua vida, amém? É um dia de boas notícias, aleluia, para mim e para você que está em casa. Não será o mundo, a política, o governo, a situação econômica que vai ditar a sua vida. Você foi chamado para uma vida, para viver a vida com esperança, baseado nas promessas de Deus. Que permaneça a esperança. Eu falo para você que talvez já quase está a ponto de desistir. Não desista. Independente do que você está vivendo. Não desista. Não desista. Vale a pena permanecer fiel até o fim e perseverar. Aleluia. Quanto mais você persevera, mais isso gera um combustível para a sua esperança, para você se manter sempre com a sua esperança no Senhor. Aleluia. Um homem de Deus é alguém cheio de esperança no Senhor. Aleluia. Essa é a vida do cristão. A gente não sabe quando Deus vai fazer muitas coisas, mas nós vivemos crendo que de repente Ele fará. É assim ou não é? Tem alguém aqui que no mês de maio já recebeu algum milagre na sua vida? Levanta a sua mão. Tem. É assim ou não é, José? Quando você menos espera, aconteceu. Essa é a vida com Deus. Aleluia. Nós não somos ambiciosos, mas nós nos movemos por propósito. Vidas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Aleluia. É dias da igreja se converter ao Evangelho. A igreja deixar de se tornar religiosa e se mover como a noiva de Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus.
Está acabando, prometo, amém? Amém? Está bem na conclusão aqui. Fica firme, estamos no horário. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 18 e 19. Joel 2, versículo 18 e 19. Está escrito assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Aleluia, louvado seja Deus. Então está viva a esperança, firme nas promessas proféticas da palavra. Então, baseado nesse texto, primeiro, receba toda a promessa de provisão para o teu sustento. Aqui eu estou falando exatamente sobre isso, sobre sustento na sua vida, no seu negócio, na sua casa, em nome de Jesus. Receba toda a promessa de provisão para o seu sustento, que o texto está dizendo ali, que é o trigo, que é o pão de cada dia. Receba isso em nome de Jesus. É só você falar: eu recebo, Senhor. Aleluia, aleluia. Segunda coisa, receba toda a promessa de alegria para a sua vida, que é o vinho novo. O vinho novo vai gerar alegria em você, vai gerar o descanso necessário, aleluia. Vai gerar o lazer, o tempo de comunhão. Você vai ter uma vida leve e gostosa. Receba isso em nome de Jesus. Isso são promessas de Deus para mim, para você e para a igreja. Terceiro, receba toda a promessa de união sobre a sua casa. O azeite, na revelação da palavra, aparece para consagrar a sua vida, curar suas feridas, iluminar o seu caminho, luz para as decisões e escolhas da sua vida. Receba isso no seu espírito, em nome de Jesus. Salmo 104:15 diz: o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Hoje é uma noite que o Espírito Santo está falando com você. Você vai refletir e pensar onde você tem colocado a sua esperança, ou talvez você é alguém que já perdeu a sua esperança, e profeticamente você vai falar: Deus, eu quero ancorar a minha esperança nas suas promessas. Eu não vou mais me mover pelas circunstâncias, pelo que as pessoas falam de mim. Eu não vou me mover pela economia, eu não vou me mover pelas notícias, eu não vou me mover pela política, eu não vou me mover pelas minhas frustrações, eu não vou me mover por tudo aquilo que falam de mim e que não tem nada a ver com aquilo que Deus acha e crê em mim. Amém? Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos ser uma igreja que está com a esperança ancorada nas promessas de Deus. Aleluia. A esperança pela fé é uma decisão de acreditar. A esperança pela fé é uma decisão de acreditar. 1 Coríntios 2:9 diz assim: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus. Para você que talvez está em casa ou está aqui e você se encontra sem esperança. Lamentações 3:29 diz: põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Hoje é uma final de tarde, começo de noite, que o Espírito Santo vai produzir uma esperança dentro de você. Ele vai devolver e vai te dar uma esperança se você acabou perdendo a sua esperança. Talvez você está aí no mês de maio, logo a gente já chega na metade do ano e você passou esses primeiros meses sem esperança, sem expectativa, sem viver aquilo que você achava que você ia viver. Essa é uma noite de decisão, que você vai dar um passo profético e vai falar: Deus, em nome de Jesus, eu vou ancorar a minha esperança nas suas promessas. Eu me movo pela palavra de Deus, eu me movo por aquilo que Deus falou que faria na minha vida. Uma igreja, a marca de uma igreja profética é porque ela se move pela verdade. A marca da igreja profética, ela se move sabendo o que Deus está fazendo. A marca da igreja profética se move sabendo que Ele fez, está fazendo e fará aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Aleluia, uma igreja profética, ela não se move pelas circunstâncias do momento, mas ela se move por aquilo que Deus falou para ela fazer. E é por isso que nós cremos, ensinamos e falamos sobre isso, aleluia. Com Jesus, os seus melhores anos não passaram. Ele ainda
está por vir, estão por vir os melhores anos da sua vida. Eu creio que ainda vou viver os melhores anos da minha vida. Aleluia. A igreja de Cristo ainda vai viver os melhores anos da vida que ela já viveu. Aleluia. Você precisa crer nisso, em nome de Jesus. Na medida que você crê, você fala: Deus, eu recebo isso. É a medida que Deus vai começar a operar na sua vida. A sua esperança foi provada, refinada e aprovada. Sabe quando? Quando nós passamos por um tempo dificílimo na pandemia. Todos que estão aqui passaram pela pandemia. Talvez tenha alguém nos assistindo, você também passou pela pandemia. Foi difícil ou não foi? Nós perdemos pessoas próximas de nós, e muitas. Sabe o que aconteceu? A nossa esperança ela foi provada, refinada e aprovada. Foi um tempo difícil, complicado, que atingiu a economia, atingiu as emoções. O irmão do meu pai, meu tio, faleceu, pastores amigos morreram, entes queridos, várias pessoas perderam. Cara, a pandemia atingiu completamente a economia do país, dos países. Mas tudo isso, você que está aqui escutando, serviu para provar a sua esperança, refinar ela e aprovar ela. Deus tem um propósito na sua vida, amém? Eu estou pegando como exemplo aqui a pandemia, mas talvez tenha alguns momentos da sua vida que foram pandemias e você passou tempos complicadíssimos e dificílimos de rupturas e de perdas e enfim, tempos difíceis. Mas são nesses momentos que o Espírito Santo forja o teu caráter, ele renova a tua esperança, renova as tuas forças. Eu sei que tem pessoas aqui que já passaram tempos complicadíssimos, mas agora chegou o tempo de você avançar. Aquilo que ficou difícil ficou para trás, a sua esperança está ancorada nas promessas de Deus para a sua vida. E eu declaro aqui, homens e mulheres que se movem por propósito. Eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres que se movem por propósito, não por ambição e nem por necessidade. Em nome de Jesus, eu declaro isso sobre a sua vida. Dias de crise são dias de renovar a nossa esperança. Você que está passando talvez por uma semana difícil pra caramba, momentos complicados, saiba que isso está servindo, é a pedagogia de Deus para renovar a sua esperança nele. Aleluia. E assim você não viverá para morrer decepcionado, você viverá para reinar na eternidade e também em vida com Ele. Com Jesus você já é um vencedor. Filipenses 4,13 diz: tudo posso naquele que me fortalece. É a palavra de Deus que diz isso, não é eu, não é homens, mas a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. A nossa força vem do Senhor, aleluia, aleluia. E nesses momentos, como esse culto aqui, você tem que se colocar de forma vulnerável. Deus, realmente eu tenho me movido por circunstâncias, talvez as minhas decisões estão sendo guiadas pelo medo que o inimigo colocou dentro de mim, o medo de não avançar, o medo de não conquistar, o medo de me frustrar novamente. Mas lembre, todas as vezes você faz parte do reino de Deus e o desejo dele é que você reine em vida, não apenas na eternidade, mas que você reine em vida, em nome de Jesus. Você não pode aceitar menos do que isso, reinar em vida. Reinar em vida, porque Ele nos instituiu reis e sacerdotes. Queridos, nós estamos numa nova aliança. Na velha aliança, o sacerdote que ele pegava aquele animal, aí ele ia sacrificar aquele animal, e aí ele ia ter uma conversa com Deus, pelo povo, pelas pessoas. Sempre na nova aliança a régua sobe. Sacerdócio fala de você ter uma conexão com Deus, um relacionamento com Deus. É você estabelecer aquele relacionamento diário, e esse relacionamento vai gerando esperança, fé. Você vai perseverando nisso, você vai declarando a palavra de Deus sobre a sua vida, e você vai avançando, aleluia. Você vai entendendo que os dias difíceis estão apenas refinando a sua esperança, estão forjando o seu caráter. Essa é a pedagogia de Deus, essa é a pedagogia de Deus. Muitas vezes os dias difíceis, muitas vezes os momentos complicados vão vir e vão servir para Deus falar com você, para Ele mostrar aquilo que Ele precisa de mostrar. Por quê? Porque o mundo está totalmente envolvido por vozes e distrações, mas eu declaro em nome de Jesus, homens e mulheres com a sua esperança ancoradas na palavra de Deus e nas promessas de Deus, homens e mulheres talvez que
perderam a sua esperança, o Espírito Santo te devolvendo sonhos e esperança que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Ele é responsável com a obra dEle, queridos. Deus é responsável com aquilo que Ele faz. Ele não brinca em serviço. E eu e você fazemos parte do reino de Deus. Então entenda em nome de Jesus que se você tiver com a sua esperança ancorada nas promessas de Deus, não apenas você vai desfrutar de uma vida plena, mas a sua casa, os seus filhos, o seu negócio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O maior inimigo desses dias é a ambição e é o dinheiro e é o querer ter as coisas. A sua esperança não pode estar se você vai receber mês que vem ou não, mas a tua esperança está no Filho de Deus. A tua esperança está no Filho de Deus, naquilo que Ele falou sobre você e sobre mim. Quando Ele nos criou, Ele viu que era bom. Deus amou te criar, Deus amou te formar do pó da terra, aleluia. Ele te escolheu nele antes da fundação do mundo, aleluia. Entenda uma coisa, nós nascemos da eternidade, nós nascemos do céu. Então a terra não pode resolver e explicar muita coisa, ela não pode ensinar nada para nós. E hoje a gente aprendeu que a palavra de Deus é o reino de Deus que nos conduz e ensina todas as coisas, aleluia, aleluia. Eu declaro que você vai terminar, vai ter um resto de mês inconformado com você mesmo. Você vai abrir a palavra de Deus e você não vai ser apenas alimentado, mas você vai ser nutrido. Você vai ser nutrido, e quando você é nutrido, isso gera músculos espirituais e você começa a se tornar alguém forte, alguém que já não fica triste por qualquer coisa, não se move pelas circunstâncias, suas emoções não ditam as regras, mas é a palavra de Deus que dita as regras. É o Espírito Santo que te conduz a viver uma vida para reinar em vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E eu quero fazer uma oração com você. Talvez você entrou aqui, você que está em casa, você pode fazer essa oração, fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração também, e o Espírito Santo pode tocar você. Talvez alguém entrou aqui sem esperança. Essa oração é para quem talvez entrou aqui completamente sem esperança no amanhã, no próximo mês, sem esperança que as coisas vão dar certo. Ou talvez você tenha uma esperança, mas uma esperança que não está fundamentada no Evangelho, uma esperança que não está fundamentada no Senhor. Eu quero fazer uma oração com você em nome de Jesus, e se você quiser, você pode vir aqui na frente, que os nossos pastores vão orar com você. Queridos, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um filho de Deus, precisa ser alguém que se move pela palavra. Você precisa crer que o que pauta a nossa vida são as promessas de Deus para mim e para você. A nossa vida está baseada naquilo que Deus falou que faria. E eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que você parou de sonhar, o Espírito Santo vai começar a falar com você e vai te colocar novamente esses sonhos. A esperança que talvez foi embora vai voltar. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda, mas é uma ajuda do alto. É uma ajuda do alto. A palavra fala o que fala, porque existem muitas vezes pessoas assim, mas a nossa esperança está no Senhor. Você vai ancorar a sua esperança nas promessas de Deus, nas promessas de Deus para mim, para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Aleluia. Você que está aí, levante as suas mãos, entregue uma adoração para o Senhor, para a gente terminar esse tempo aqui de uma maneira completamente profética. Adore o Senhor.